Muito boa tarde. Vou aguardar Mileide entrar para convidá-la a participar dessa live junto comigo. Nós vamos falar hoje de provérbios. Enquanto isso, vou deixar que vocês ouvindo essa música. Mileide. Se eu me sinto assim, contar pra quem quando estou, então eu me senti que não estou só, eu senti. Só um minuto, pessoal, vou esperar a minha convidada chegar aqui, a Mileide Dias. Também, se ela não entrar, eu farei sozinha, sem nenhum problema. Hoje a gente vai falar de Provérbios 17. Bora, Mileide, cuida. Sai volta diz que amada sou, sem que eu me sinta assim. Que quando há fraqueza em mim, que não estou, então eu me senti, que eu estou só, mas eu pertenço. A Mileide entrou, pessoal, vou convidá-la. Oi, Mileide, seja muito bem-vinda à nossa acho que 8ª live juntas. É sempre uma alegria muito grande contar com a sua parceria nesse novo caminho que eu decidi fazer lives, uma novidade que eu estou agora experimentando, provando para mim mesmo que eu não preciso de aprovação de ninguém, nem preciso ficar me culpando porque quem entrou, quem deixou de entrar na live. Vou aqui dar o meu melhor, independente de qual é a situação, como eu me sinto, independente de se eu estou segura para isso ou não. E eu agradeço demais a sua parceria nesses dias que tem sido uma inovação para mim contar com o seu apoio. Estamos juntas nessa. Juntas. E hoje a gente vai ler provérbios, a gente divide o provérbios, são 28 versículos, eu leio os 14 primeiros e passo para você os seguintes, tá bom? Ok. Antes de começar, eu estava passando essa música aqui da Gabriela Rocha, que fala dos diálogos internos, né? Que a gente tem tantas lutas externas e tantas lutas internas. E ouvindo aqui essa música que fala, Deus diz que eu sou forte, independente de como eu me sinta. E quantas vezes você se sente fraca e não quer estar aqui? Hoje mesmo era um dia que eu gostaria de não fazer a live, mas o meu compromisso com você e com quem também eu me comprometi fora a parte Com Deus. humana, exato, ela se mantém, porque o propósito é muito maior do que nós mesmos. Então vamos para Provérbios 17. Vou colocar aqui. Será que eu consigo Ok. pensar? Acho que só Acho você, que né? sim. Não, acho que você consegue. Se tu Tá. escreve que eu tento fixar. Isso, já escreveu, ao invés de se fixa. Clique em cima e coloque fixar comentário. Não está funcionando. De todo modo, vamos em frente, né? Vamos deixar. Só um minuto. Provérbios 17. É melhor um bocado seco e a sua quietude do que uma casa cheia de sacrifícios e com contenda. Um sérvio sábio terá domínio sobre seu filho que causa vergonha e terá parte da herança entre os irmãos.
O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O perverso atenta para os falsos lábios, e o mentiroso dá ouvido à língua maldosa. Quem zomba dos pobres envergonha o seu Criador, e aquele que se alegra com as calamidades não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos, e a glória dos filhos são os seus pais. O discurso excelente não cai bem ao tolo, muito menos o sábio mentiroso ao príncipe. Como pedra preciosa é o presente aos olhos de quem o recebe. Para onde quer que se volte, prosperará. Aquele que encobre a transgressão busca o amor, mas aquele que repete um assunto separa os muitos amigos. Só um minuto. Peraí, vou parar aqui uma música que está tocando duas. A repreensão entra mais em um homem sábio do que 100 açoites no tolo. Um homem mau busca apenas a rebelião. Portanto, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Que uma ursa roubada de seus filhotes encontre um homem, em vez de um tolo na sua loucura. A quem quer que recompense o mal pelo bem, o mal não partirá de sua casa. O princípio da contenda é como alguém que deixa a água sair, portanto, deixa a discórdia antes que haja rixas. Pronto, Milady, agora é você. Bem, né? Aquele que justifica o perverso e o condena o justo. Ambos são abominações ao Senhor. Aquele que justifica o perverso e o condena o justo, ambos são abominações ao Senhor. De que serve na mão do tolo o preço para comprar a sabedoria, visto que ele não tem coração para ela? Nossa. Um amigo ama em todo o tempo, e na adversidade nasce um irmão. Um homem vazio de entendimento aperta o coração e se torna fiador na presença do seu amigo. Aquele que ama a transgressão ama a contenda, e aquele que exalta o seu portão busca destruição. Aquele que tem um coração mau não encontra o bem, e aquele que tem a língua perversa cai no dano. Aquele que gera um tolo para a sua tristeza o faz. E o pai de um tolo não tem alegria. Um coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito partido seca os ossos. Um homem perverso tira um presente do peito para preverter os caminhos do juízo. A sabedoria está diante daquele que tem entendimento, mas os olhos do tolo estão nos confins da terra. Um filho insensato é uma aflição para o seu pai, e amargura para aquele que te deu a luz, para a mãe. Também não é bom punir o justo, nem atacar os príncipes por equidade. Aquele que tem conhecimento poupa as palavras. E um homem de entendimento é de excelente espírito. Vou até ler de volta para vocês pegarem isso aqui. Aquele que tem conhecimento poupa as palavras. E um homem de entendimento é de excelente espírito. Até um tolo, quando fica quieto, é contado como um sábio. E aquele que fecha os seus lábios é estimado como um homem de entendimento. Até um tolo se passa por sábio quando fica quieto. De fato, né, Milady? Feito com que é hollywoodiano? Esse ventinho no rosto? São as bênçãos de uma tarde edificante. Milady, hoje eu acho que você já sabe que eu tive um dia atípico e eu realmente tinha um projeto de hoje não fazer a live. E no meu coração queimava um desejo de fazer, independente das circunstâncias, desde que eu aprendi que sou eu que domino os meus atos, não o meu cérebro que comanda, porque eu dormi acho que aproximadamente 1 hora hoje. E eu tive que sair da cidade, fui ao médico, e eu certeza que hoje eu não iria fazer a live, só que
algo mais forte. Não é mais sobre mim e sobre você, é sobre ele, né? E eu vim aqui hoje com uma forma de demonstrar que eu sempre falo que esses provérbios eles não têm que ser só mais uma leitura, mas eles têm que produzir efeitos na nossa vida. E hoje eu vim dar um testemunho disso na minha. Eu vi a palavra viva frutificar dentro de mim. Eu passei a noite inteira, né, acordada. A gente teve um probleminha de saúde com a minha mãe aqui em casa e a noite foi atípica, né? Eu me acordei muito cansada, acordei às 4h30 para fazer um momento de oração e depois fui pro 459, né, pro clube do 459, e eu tive que dar continuidade nos meus afazeres. E aí eu tive que levar, minha mãe tinha que ir em outra cidade para ir fazer um exame. E eu liguei pro meu pai: pai, o senhor vai ou sou eu que vou? Aí ele disse assim: não, minha filha, eu vou mandar um motorista para ir, não quero que você vá dirigindo, não. E quando ele disse isso, a antiga Rafa, a que não aceitava ser corrigida ou mostrar que eu não sabia algo, ia se levantando. Aí eu escutei, aí quando ele falou, porque eu prefiro que você não dirija para distante, não sei, eu prefiro, não, há pouco tempo eu sofri um acidente. E aí eu acho que por precaução e cuidado ele me deu essa visão. Só que ao mesmo tempo eu disse assim, na visão de quem eu não posso dirigir? Aí eu escutei a minha voz, o diálogo interno. Por que ele está dizendo que tu não sabe? Essa luta do diálogo interno de provar para o outro e provar para mim também que eu posso, tem que acabar. E hoje foi um dia que eu venci 1-0 para mim, sabe? Eu realmente venci a antiga Rafa. E o meu pai, quando ele falou, eu ao invés de revindar, eu escutei. Meu pai é mais sábio que eu, ele tem mais anos de vida, ele tem muito mais experiência do que eu. E quando ele disse, eu escutei o que ele falou, disse, por que não ouviu o que meu pai disse? E eu senti o que eu tanto falo aqui, sabe, Milede? Que a palavra tem que ser viva e tem que produzir efeitos na minha vida. Lindo, e aí eu peguei e disse, então tá, pai, tá certo, a gente vai com o motorista. Eu fiquei de boa, aí eu fiz uma reflexão na mesma hora, caiu uma ficha na minha cabeça, eu disse, cara, ele tá certo mesmo, ele sempre tem mais experiência do que eu, ele tá vendo por um ângulo que eu não vejo. Sim, não veio. E eu tava cansada, eu tava cansada. Né? É exatamente de parar, você né? Quer controlar tudo. E daí você abriu mão desse controle. Você entendeu que você abriu mão do controle? Lindo. E eu senti que eu fruto da palavra, porque, tipo assim, a fé sem obra, ela é morta. E qual era o resultado se eu tivesse, de fato, o que eu normalmente faria era confrontar meu pai, eu iria certamente afrontando ele só mesmo para dizer, eu posso. Só que eu não preciso mais disso. E aí, quando eu aceitei, e sem precisar provar nada para ninguém, né? Quando eu aceitei o que ele disse, veio uma reflexão, sabe, assim, na minha mente que disse, Rafa, realmente você está cansada. Sua mãe passou muito mal ontem e sobre efeito de estresse, eu não sei se você conseguiria dirigir essa longa distância, só você e ela, então foi muito sábio do seu pai. Aí eu acalmei meu coração, fiz tudo, quando ele chegou, quando eu estava saindo, ele chegou. E eu olhei para ele e disse, pai, obrigada, você está realmente certo. Quanta sabedoria em dizer, em me orientar, em falar o que é melhor pelo ângulo que você está vendo. Porque o nosso problema é quantas vezes eu acho que eu estou certa sem nem olhar a outra versão. Por que a pessoa está dizendo isso? A outra perspectiva. E eu me senti tão feliz de ver resultados do que eu tanto peço. Senhor, que isso não seja para ensinar ninguém, porque não é o propósito. O propósito é que ela frutifique em nós. E que a partir do momento que as pessoas consigam ver essa mudança, isso seja um convite para que elas experimentem o que nós estamos experimentando. E assim, como é doce e agradável ouvir uma correção, uma visão de quem está vendo por outro ângulo. Eu pensei na viagem inteira, meu Deus, que sabedoria, se minha mãe passasse mal dentro do carro, eu não conseguiria dirigir, certamente. Talvez, Rafa, você também não se aceite ser ajudada. Né? Sim, exato. Uma coisa para te ajudar, e às vezes você, para demonstrar que você tem essa capacidade, você não se aceita ser ajudada. Eu vejo as suas palavras como minhas, porque muitas vezes eu ajudo milhares de pessoas e quando a pessoa vem me ajudar, eu fico sem graça e não é que eu não aceite, eu nem sei como fazer, deixar a pessoa me ajudar.
Isso é realmente incrível. É, foi para te testar mesmo, foi um teste de Foi. prova agora que você E fez. eu fiquei vendo assim, meu Deus, como eu estava preocupada com a situação da minha mãe, e o mais sábio realmente era eu dar atenção a ela e não ficar prestando atenção na estrada. Então, ao passo que eu estava com a pessoa levando o carro, eu estava simplesmente disponível para se ela precisasse de mim. E foi super tranquilo. E eu fiquei pensando, meu Deus, às vezes a gente não quer escutar um conselho e tem efeitos tão danosos na nossa vida. E assim, muito gratificante ver o primeiro fruto disso. Eu até liguei para uma pessoa que tem me acompanhado nesse crescimento que eu estou me dispondo. E eu disse, que maravilha conseguir fazer uma reflexão dessa. Em outros tempos eu ia dizer assim, quem é meu pai para dizer que eu não posso ir dirigindo? Eu vou sim. Só que isso é muito Olha, imaturo. Isso é muito isso que eu imaturo. falo, maturidade. E Porque essa questão que você disse de não querer receber ajuda, acaba que parece se disfarça de timidez, mas acaba que é um orgulho. E o pode orgulho, ser também. ele é uma ferida. Em determinadas situações pode ser isso mesmo, Pois é, realmente. eu queria muito, sabe, dividir essa experiência fantástica, por tanto que eu não consegui deixar de fazer essa live hoje para dividir isso com vocês, porque de verdade o meu coração precisa de mudanças, eu preciso experienciar e não só ler, não ficar só aqui na leitura, na conversa, no oba-oba. De fato, hoje eu experimentei um fruto do que eu venho aprendendo, porque não é à toa que a gente tem pais que estão à nossa frente para nos direcionar. Se eu ainda estou nessa posição é porque eu preciso que ele me diga. E foi maravilhoso. Eu não perdi nenhuma perna, nem um braço, porque eu escutei o que meu pai disse. E quantas vezes eu deixei de escutar o que ele disse por birra. Eu vou fazer, porque Orgulho, né? Isso isso realmente é pode ser um ser pouco de tola. orgulho, né? Isso é ser muito tola, Milady. Isso não vai me levar para nenhum outro patamar. Eu honro meu pai Verdade. quando eu faço isso, obedecendo os mandamentos. Eu evito errar e ainda me sinto bem. Aí eu tô agora leve, muito cansada de fato, mas eu me sinto leve por cumprir o que está sendo dito, por viver o que eu tô aqui falando. Que a fé sem Sim, obra ela é morta. De que adianta? Todos os dias eu digo, muito mais do que ler, eu quero colocar isso em prática. Quero colocar em prática. E é isso que eu tenho feito, tem sido muito gratificante. Isso foi um dos primeiros ganhos que eu tive. Uma coisa maravilhosa também que tem acontecido eu consegui convencer o meu corpo de que o comando sou eu que dou. Esse negócio de acordar 4h50 da manhã, 4h30 da manhã, todos os dias, é um desafio que eu me achava realmente incapaz de fazer. Só que eu nunca fui orientada que o comando, quem dá, é o meu espírito. Que o meu corpo, ele tem que ser obediente ao que eu digo. Só que todos os cansaços, todas as desculpas que eu sempre dei, Milady, eu achava que era de fato o que tinha que acontecer. Deixa para depois e tal. E eu fico muito feliz de ter encontrado várias pessoas que estão passando por esse mesmo processo para que juntos a gente possa seguir mais à frente, de mãos superar, né? dadas. Eu falei hoje com o Dan, eu disse, Dan, eu quero ter você comigo para me orientar, para juntos a gente chegar lá e dizer, eu tive com quem contar, mesmo que pareça ser loucura o que eu decidi fazer agora. E você também, Milady, é uma pessoa que eu agradeço demais, porque Você várias pode ter, pessoas chegaram a mim por causa de você. você pode ter certeza que o Dan é uma pessoa que vai te. O Dan sempre me aconselha, eu sempre vou lá, o Dan, mas filho, me ajuda, eu tô passando por isso. E ele é muito doce, ele nunca é desagradável. Muito Então, agradável, exato. isso não sei se é um dom dele, é alguma coisa que ele tem que é muito sutil. Não sei se por ele lidar com tantas mulheres, ele tem essa compreensão, né? É E verdade. uma hora que ele aparecer, ele vai escutar aí. Nós estamos É falando dele. verdade. Outra coisa que eu achei muito interessante, Milady, aqui no versículo 15, aqui fala: aquele que justifica o perverso e o que condena o justo, ambos são abominação ao Senhor. Eu não sei se alguns sabem aqui, eu sou advogada, e na época que eu estava estudando para a prova da OAB, eu me recordo bem dessa passagem. Uns dias antes de fazer a prova, eu pedi uma orientação. Meu Deus, eu não sei de fato o que é que eu estou fazendo, parece que eu não estou lembrando de nada do que eu estudei. E como se ele já soubesse o que ia acontecer, porque de fato eu passei nessa prova, ele me deu essa palavra. É a abominação do Senhor condenar um inocente, inocentar um culpado.
E eu sempre me Nossa, que recordo que pesado quando isso. essa passagem passa na minha, né, assim, por mim, eu sempre me lembro que Deus falou muito comigo quando eu entrei nesse mundo jurídico que dizia: não condene o culpado, não condene o inocente e nem ajude a condenar um culpado. E assim, Preocupado. isso foi tão agradável para mim, porque de fato eu preciso de edificar as coisas de Deus e não fazer com que pessoas paguem preços que elas não devem pagar. O projeto aqui é crescimento e não destruição. É tão Sim, maravilhoso se encontrar com um número de pessoas gigante desse que a gente hoje vive em comunhão, né, Mileide? Para promover crescimento e não só a mim, os meus projetos não são mais só meus, não são mais de respeito só a mim, tem algo a mais, um todo. Quando eu entendi que somos todos um, se você está afetada na sua casa, se alguém na minha casa está com problema, todos são afetados. Ontem o pessoal estava sim, numa ligação com a Mileide, com o Adriano e com ela e eu, era nós quatro, e isso. aconteceu um episódio aqui na minha casa que eu me desesperei muito, eu tive que desligar a ligação urgente porque a minha mãe estava com muita dor e eu fiquei pensando, a dor é nela, mas de fato tocou tanto em mim, que eu disse, não é possível que uma pessoa em casa esteja doente e os outros não sofram desse mesmo mal. Não Do sinta, né? mesmo Não modo, sinta. não tem como os próximos estarem, as pessoas ao nosso redor passarem por dificuldades e a gente não está afetado por isso. Por isso é importante a gente sair do nosso Sem comodismo, do nosso empatia. conforto, Você tem e empatia começar a com isso. fazer algo. Milei de quantas pessoas que precisam só ser ouvidas, quantas pessoas precisam ser amadas, quantas pessoas precisam ser olhadas. E elas pensam assim: meu Deus, ninguém me ama, ninguém. E a gente está aqui para fazer o quê? Amar o próximo. É tão simples, é tão basilar. E a gente tem Uma dificuldade, às coisa vezes, de fazer isso em casa. Uma coisa que Pode aconteceu dizer, comigo que eu Milete. achei legal, né? Comentei com você, que eu estava enviando provérbios lá para o meu primo, né? Para minha avó escutar, porque ela já Sim. não consegue ler mais, ela já está bem ceguinha, assim. Aí eu enviei um, dois e três, né? Enviei, cada dia eu estava enviando um. Ela gostou tanto que teve um dia que ela escutou três do Cid Moreira lá, né? Ela escutou, ela falou assim, meu primo falou assim, Mi, eu coloquei os três para a avó escutar porque ela queria escutar mais. Daí eu falei, Ai, que olha que legal. incrível. Porque assim, ó, a pessoa, ela tá lá tristinha, né? Tá aí velhinha, e fica lá pensando no que passou. Ela vendeu a casinha dela onde ela tinha. Só que ela estava acostumada com a solidão, então ela estava acostumada a ficar sozinha, né? Então agora é tudo novo para ela. Então ela fica com aquele sentimento, né, de perda. Vamos dizer que ela se apegou demais a um bem, que ela não queria vender esse imóvel, então ela estava apegada demais a esse lugar. Então agora ela saiu e vendeu, né, e tal, e ela sente como se ela tivesse perdido algo, sabe? Como se ela tivesse realmente Entendo. E, um Milady, processo de. esse amar o próximo, o mais próximo são os nossos parentes mesmo, não são as pessoas distantes. Às vezes a gente fica insensível pelas situações do dia a Aham, dia. Aí a Patrícia falou aqui assim, amar o próximo como a ti mesmo. De fato, não tem como amar o próximo sem passar pelo próprio amor, por você se amar. Quando você se ama, você vê no outro que Deus habita, que ele também é um ser especial. Aí, às vezes, é tão difícil amar porque a gente também nem se reconhece assim. Então tem tanta sujeira, tanta mágoa, tanta raiva dentro da gente, que esse vira um óculos que a gente começa a olhar o outro por esse óculos. é, óculos da gente, né? Como Das nossas experiências, né? E foi muito é, bacana meu primo me dar esse retorno, sabe? Antes ele deu retorno, obrigada, Milady. Eu tava aqui com uma pessoa e essa pessoa tá fazendo tudo por mim, eu tava sendo ingrato. E nessa passagem que você me mandou hoje, foi realmente para mim. Eu percebi o quão ingrata eu estava sendo com uma pessoa que estava só querendo me ajudar. E depois ele deu esse retorno que minha avó ouviu um e ele já quis ouvir mais. Eu falei, então amanhã eu envio o sétimo. Mas assim, acho que já encontraram um caminho, né? Já que encontraram um bom. caminho para poder
E eu fazer a imagino a leitura. alegria do seu coração de algo tão simples que você tomou a iniciativa de fazer, saber que está frutificando, que está produzindo efeitos em pessoas próximas, porque às vezes a gente se ocupa muito dos distantes, amar o próximo, o mais próximo é o nosso Sim, irmão, é os nossos parentes, e como é difícil a gente dar esse passo, como é difícil a gente olhar para eles com compaixão, porque todo mundo tem seus problemas, mas a gente vê muitos dos outros, a gente não convive com os outros, mas na casa da gente, com os que a gente já sabe quais são. Tanto ele sabe quem nós somos, como de fato nós sabemos quem eles são, fica às vezes difícil esse amor se manifestar, porque a gente tem algumas resistências. Mas se sim. você não consegue fazer na sua casa, dificilmente você vai conseguir amar fora. Isso é uma É porque eu fico certeza. pensando assim, como eu vou entregar a palavra para minha avó? Ela não consegue, ela não tem celular moderno, ela não consegue enxergar. Como que eu vou fazer? Como que eu vou falar, vó, como que eu vou transpassar tudo que eu estou vivendo para ela, né? Não só para ela, de alguma forma eu passo para ela, passo para minha tia, né? O dia que ele não puder colocar lá para ela. Então, tipo assim, já é três pessoas que O eu estou importante é conseguindo ter um meio atingir. de chegar, né, Mileide? Existem várias Sim, formas de se chegar ao outro. E um dos maiores ensinamentos que eu tive recentemente é que amar não tem muito a ver em dizer, tem muito mais a ver em fazer. reagir, né? A gente tem Reagir. muito mais e fazer com que o amor se manifeste com atos do que com palavras. Com palavras também é importante, tendo em vista que várias pessoas têm suas próprias formas de amar. Eu gosto de ouvir, eu gosto de dizer, mas existem pessoas que fazem você se sentir amado, Sim. que Por às isso vezes aquela é mais pergunta. importante do que de fato você, sabe, que essa pessoa não gosta de mim porque ela não fala. Será se não é o jeito dela de amar que é Gente, diferente do meu, é mas dolorido, tem amor sabia? em tudo isso? É dolorido você fazer a pergunta para a pessoa, você se sente amado? Sério, foi dolorido a resposta para mim. Só que já deu para ter a percepção aonde é que eu estou falhando, que a pessoa não está sentindo o amor que eu transpasso para ela. Então, essa pergunta tem que ser feita para todos essa família, ainda mais Tem que você ser, convive e com seus também a gente pais. tem que ter muita sensibilidade, Mileide, para modificar, tem que ter flexibilidade para ver se a forma que eu gosto de ser amada e a forma que eu sei mostrar que eu também gosto do outro, se é eficiente, se a pessoa de fato está conseguindo. Vamos supor, se eu estou falando com uma pessoa que só se sente amada com atos, e eu digo para ela todo Voltamos dia, eu para te as amo. 5 linguagens do amor, Exato, né? exatamente. Eu Voltamos te para as amo, cinco eu te linguagens do amo. amor. E a pessoa vai dizer assim: tu me ama, eu não vejo tu fazer nada. Aí tem gente que faz muito, mas não diz. Aqui na minha É, casa tem duas pessoas que amam com ações. E eu tenho mais outra pessoa que ama em palavras com também. palavras. E por ser a forma que eu sei me expressar, é dizendo, eu me sinto amada e gosto de dizer, eu sentia que só essa pessoa gostava de mim. E eu tive uma cura recentemente de saber que amor passa pelas formas de cada um e não propriamente pela minha. Esse individualismo, esse egocentrismo de dizer só tem o meu jeito de amar. Quando eu me toquei disso, eu já tinha lido esse livro, As Cinco Linguagens do Amor, só que eu nunca tinha Aham. efetivado na minha vida. Como isso acontece na minha vida? Quando caiu essa ficha, foi num momento de muita vulnerabilidade. Eu Nossa. vi pessoas que têm, como é que se diz, um comportamento mais rude, amarem Uhum. muito mais do que pessoas que são gentis e tal, porque a gente está muito focada no nosso jeito de amar. E a gente espera também ser amada do mesmo jeito, né? Na nossa linguagem, a minha é Sim. dizendo, a outra pessoa é fazendo. Eu tenho que saber para poder casar essa situação e dizer, a gente tem que colaborar para que a pessoa de fato se sinta amada. Ser amado é uma necessidade humana. Não tem possibilidade. Se encontra uma pessoa na rua que ela está amargurada, que ela está brigando, que ela está fazendo contenda, vá pesquisar se a vida dela não está sendo realmente falta de amor. E a gente, A às vezes, pessoa, também tão cego, né, Milady? Não vê isso. ela transpassa de uma maneira, às vezes, que você nem imagina, às vezes irritabilidade, às vezes, né, a pessoa critica tudo. Isso é claro um bloqueio, né? Isso é claro um bloqueio como realmente algum problema que ela está tendo em casa. Por isso que a gente tem que sempre fazer essa análise, né? De não fazer tanto prego de julgamento. A gente tem que pensar um pouquinho, calma. Pera, alguma coisa está errada aqui. A gente tendo essa análise, a gente
Opa, desarma um pouco, né? A gente se desarma. Desarma e a gente começa a olhar o outro com outros olhos, porque assim, de fato, quando eu tô amargurada, eu olho com a amargura e eu vejo amargura em tudo. Quando eu sou rejeitada, quando eu me sinto rejeitada, eu vejo rejeição em tudo. Eu tô fazendo a Feridos leitura ferem, de um né? livro. Eu tô fazendo uma leitura de um livro recentemente, eu acho. Eu vou te convidar pra gente fazer uma live sobre isso, que é As Raízes da Rejeição. Uma pessoa que ela é rejeitada, ela vê rejeição em todos os lugares. Uma pessoa que é Verdade. amada, ela vê amor em todos os lugares. Gente, quando eu passei 14 dias isolada dentro do meu quarto, eu senti amor pela cozinha na minha casa. E eu nunca tinha me lembrado que a cozinha era tão agradável, porque era comum. Aí, o dia que eu sou retirada desse direito, eu começo a ver as coisas com mais amor. Que a gente não precise Valorizando depois que perder, perde, que a gente não né? precise Valorizou depois que você perder não para pode dizer que era bom. usar. Exatamente, que a gente não precise perder mais nada a fim de encontrar o que de fato a gente tem, o que tem valor pra gente. Porque eu passei 14 dias sem poder abraçar minha mãe, eu passei 14 dias sem poder ir na cozinha pegar um copo de água, e eu nunca tinha agradecido por ter essas coisas ao meu dispor. As coisas Saber que eu simples é que passei as pessoas as procuram coisas a simples. felicidade em coisas tremendas. Não, as coisas Eu simples fiquei num trazem. quarto, Milady, eu fiquei num quarto, a minha irmã ficou em outro. Eu tinha certeza que qualquer hora que eu precisasse, ela iria vir aqui. E às vezes eu me estressei porque ela ficava no quarto dela só. E ela estar no quarto dela quer dizer que ela está aqui comigo, não precisa estar do meu lado. E Sim, quanto amor apareceu na minha vida, quanta identidade eu encontrei em mim, quanto eu me senti amada numa situação tão difícil. O quanto isso traz cura, o quanto isso é encontrar-se com Cristo e dizer, de fato, Deus está comigo, Ele se manifesta comigo por meio das pessoas. Não é do jeito engraçado que que eu quero, é O do Pablo jeito que falou uma precisa coisa. ser. O Pablo falou uma coisa hoje sobre amizade que eu quero só frisar aqui mesmo, saindo um pouco do assunto, que quando você tem um amigo, o seu amigo, ele não, você fala alguma coisa para ele, quando esse é um amigo de verdade, ele não vai ficar ofendido por uma coisa boba. Amigo de verdade não fica ofendido. E eu achei tão linda essa mensagem, porque tem pessoas na minha vida, amigos assim, distantes, que às vezes eu fico um tempão sem mandar mensagem, porque eu não sou aquela pessoa que manda mensagem o tempo todo, sabe? Talvez agora eu mude isso, mas assim, eu não sou aquela pessoa que está o tempo todo lambendo. Mas quando a gente tem uma amizade que a gente sabe que é fortificada, você pode ficar o tempo que for sem mandar mensagem para a Tempo pessoa que que for. a amizade é a mesma, né? A união é a E mesma. Milady também, assim, em dias de sol as praias estão cheias, né? Tipo, quando tá tudo na normalidade é fácil, mas quantos se levantam de fato quando você vê problemas? E outra coisa fantástica que eu vislumbrei nesses momentos difíceis que eu tinha passado. Quando você tá na dor, também tem crescimento. Não é só dor. A vida não é só dor. Tem um crescimento. Você tem que observar coisas que em momentos normais você não observava. Gente, eu não conseguia agradecer pela cozinha da minha casa. Quão grata eu sou pela cozinha da minha casa. Em poder sair, a gente fez uma barricada aqui na minha casa. Tem um corredor dos quartos. E para o meu pai e minha mãe não ter acesso, a gente colocou um impedimento. Eles não poderiam passar daquele lugar. Tanto que nos 14 dias foi tão efetivo que eles não foram contaminados. Mas eu não podia passar daquela barreira. E quantas Uhum. barreiras a gente cria sem necessidade? Quantas vezes, irado por coisas banais, a gente deixa de amar, de servir, porque a gente está com os nossos próprios impedimentos. Não, eu tenho direito. Eu tenho direito de várias coisas, mas eu também tenho inúmeros deveres que eu tenho que me dispor a Sim, cumpri-los. nossa, Eu não vim perfeito. aqui para ficar nessa inércia, para ficar nesse oba-oba. A vida é aqui e agora. Enquanto eu não sair desse meu conforto, dessa zona de conforto onde nada acontece, vai ficar do mesmo jeito, eu vou ver só reclamando. E é por isso que eu me disponho aqui perante todo mundo a fazer com que essas leituras que eu estou fazendo, elas sejam vivas em mim e que elas Sendo produzam efeitos. transformadoras, né? E não mais só uma leitura, Milady. E não só mais uma Com leitura. certeza. É E ótimo depois que poder nós dividir terminarmos esse essa, momento com você e saber que eu vamos tenho fazer pessoas outra. com quem contar. Vamos fazer outro. Todos os Pode dias nós vamos contar estar comigo. aqui. Com exceção de domingo, né, Milady? Que eu respeito o seu momento com a sua família. Mas eu Mas fico você muito pode fazer grata com por outras todas. pessoas. Eu libero Sim, você, sim. você é livre. Amanhã A eu tenho, live. inclusive, amanhã eu tenho uma Depois eu live sou 10h29. controladora, você.
Fica mais Amanhã eu, conteúdo. amanhã eu tenho uma live 10h29. Eu convido vocês a se fazerem presente também na live. A gente vai falar de individualidade. Eu e Muito a bom isso. Ascensão, direto da Inglaterra. Olha aí, as nossas lives estão ficando Não, internacionais. Ela vai fazer é uma uma contigo também. portuguesa, né? É uma portuguesa que está na Inglaterra. É interessante. Exato, tá ficando internacional as lives. Mas, Hoje gente, eu também de vou todo o fazer uma live, a coração. pior live do mundo. Eu vou Tá? Vamos lá assistir. assistir. Não vou, 7 horas, né, não vou Milady? assistir, não. Hoje a gente tá. Hoje eu tinha que decepcionar vocês, então não vou assistir, não. Hoje, na live Eu do vou Pablo. assistir sim, que eu não sou nem obrigada a te obedecer. Eu queria dizer que eu te amo, Laira. Obrigado por se fazer presente aqui na live. Você engrandece esse momento. Gratidão. Você é uma pessoa que eu amo bastante. Milady, você Ok, tem mais alguma pessoal. coisa para falar? Não, só da live que é pra vocês não irem assistir lá com o Marcinho. Mais nada. 7 horas, tá? Eu vou divulgar, viu? Manda o post que eu vou divulgar. Nossa, eu não sei nem o que vai dar. Como é a pior live, então eu não sei nem. Só bobagem eles vão falar lá. Não sei o que vai sair. Vão lá, pra Não vocês conferirem. interessa, eu vou. Não interessa, eu vou assistir. Pessoal, muitíssimo obrigado pela Beijo, audiência de vocês. amiga. Foi maravilhoso estar Obrigada, aqui e viu? dividir essa experiência fantástica. Eu espero que muito em breve eu tenha mais experiências dessas para dividir com vocês. Um abraço, fiquem com Que Deus. bom que você conseguiu estar aqui conosco. O Que print, bom. o print. Ah, eu print. Peraí, deixa eu tirar o celular aqui Vamos printar aqui a tela. Peraí, que Ai, eu quero ficar. Milene, tu se mexeu na hora que eu ia tirar o print. Vai. Pronto, maravilhindas. Nossa. Aí, Tu ó. tirou, né? Ó, eu tirei, aham. Olha que Então tá, lindo esse pessoal. filtro, amiga. É Lindo. lindo. Copiei ele. Vou Pessoal, mandar até ele pra amanhã, você. às 4 horas, estamos aqui pelo Instagram. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigada, Katsumi. Obrigada, Elton. Obrigada, Mai. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Laira, Tamires, Katsumi, Dorinha, um abraço, pessoal. Um prazer ter ficado com vocês esses minutos.